Lucas 15, a partir do versículo 1. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. E quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Até aqui. Nosso Deus, te pedimos que nos ajude a compreender a Tua palavra. A mim, peço que me dê a graça de falar ao coração dos meus irmãos, de modo que eles compreendam e que o coração deles se encha de fé e de esperança por aquilo que o Senhor hoje traz à luz e nos coloca como uma possibilidade de transformação no nosso lar. Então encoraje cada um dos meus irmãos, Pai, para que eles assim assumam a postura que devem, para que vejam um novo tempo, em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós lemos, normalmente é lembrado por conta da história do filho pródigo. Normalmente quando se fala em Lucas 15, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a história do filho pródigo, como se fosse o único assunto tratado aqui neste capítulo. Na verdade, a história do filho pródigo é uma parte da história, obviamente uma parte muito importante,
Mas não é o todo, é apenas uma parte. Essa história, na verdade, ou essas 3 histórias são contadas por Jesus como uma intenção de responder a uma questão dos religiosos de sua época. Que, como nós sabemos, Jesus, diferente de muitos do seu tempo, ou de quase todos do seu tempo, ele não fazia acepção de pessoas. Ele não diferenciava um pecador de um não pecador. Ele não diferenciava uma pessoa que era de uma etnia, ou até de costumes diferentes dos costumes dele. Os religiosos eram tão terríveis nessa questão, que eles afastavam todos e qualquer um que não fossem como eles. E os afastavam dizendo que eles não eram de Deus. E tinham a convicção de que todos os que eram diferentes deles haveriam de se perder, porque não tinham nada com Deus. E Jesus, quebrando esse paradigma, inclusive da religião judaica e dos que eram seus contemporâneos, ele estava sempre com aqueles que eram encontrados, ou tidos, ou chamados, ou percebidos como pecadores. Um caso típico, e que inclusive está aqui no nosso contexto, é o dos publicanos, que eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Os judeus os consideravam como traidores. Imagina, gente do seu povo trabalhando para um povo que tomou a sua terra e cobrando imposto de você, em nome desse povo estranho. Eles eram encontrados como pessoas más e que não eram de Deus, pelos religiosos, pecadores. E Jesus comia com eles, e sempre comia com eles, como todo bom nazareno. Jesus comia sempre com eles, né? E puxar a sardinha para nós, né? Óbvio. E é interessante que quando Jesus estava comendo com eles, os religiosos ficam apercebidos disso e vão questionar o porquê que Jesus sempre estava com os pecadores. Então Jesus responde a essa questão, por que ele sempre estava com os pecadores, contando essas 3 histórias que nós lemos. De um homem que tem 100 ovelhas, uma delas se perde, vai embora, foge, e ele corre atrás dessa 100ª ovelha que está perdida, deixando as outras 99. Não é que ele abandona as 99. Ele sabe que essas 99, como não saíram, são as obedientes. Então elas vão ficar, e ele vai atrás justamente daquela rebelde, toma, coloca no seu ombro, leva embora para casa. E chegando em casa, ele diz, encontrei aquela que estava perdida, e chama os seus amigos, faz uma festa. E nessa festa, a festa é celebrada por causa dessa ovelha perdida, não por causa das 99 que estavam o tempo inteiro lá. Ele conta uma outra história dizendo que uma mulher tinha 10 moedas. Dessas 10 moedas, ela perde uma delas. E ela faz de tudo para encontrar, ela faz uma faxina completa na casa, tira móvel, mexe para cá, para lá, acende a lamparina, varre tudo, até que a encontra, e quando a encontra, chama as vizinhas e faz uma grande festa, porque encontrou aquela que estava perdida, e não celebra as outras que estavam o tempo inteiro com ela. E ele conta, por último, essa história, que não é só do filho que se perde, mas é de um pai, de um filho mais novo e de um filho mais velho. O pai também amava os seus 2 filhos, mas ele perde o seu filho mais novo, porque o seu filho mais novo decide ter uma vida dissoluta, decide viver por conta própria, acha que poderia ser feliz sozinho, e decide ir embora. E nessa que ele vai embora, ele desperdiça aquilo que nem era dele, porque o texto diz que ele pede a herança do pai, ou a parte que lhe cabia da herança. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo para o pai dele, pai, na verdade, a minha herança só podia vir na minha mão quando o senhor morresse. Como o senhor ainda não morreu, e eu já o trato como se o senhor tivesse morrido, me dá o que é meu, que eu estou indo embora. Porque ele não se importava nem um pouco com o pai, e vai embora, se afasta. Mas depois de passar muitas coisas na vida, ele volta. E nessa volta, o pai, sem levar em consideração a situação do filho, de mendicância, de desprezo que ele mesmo produziu pelo pai, sem levar em consideração nada, ele vai, recebe o seu filho, abraça o seu filho, não questiona, não critica, não julga, só o ama, só o abençoa e traz para dentro, honrando-o novamente a posição de filho. O filho vem na esperança de viver apenas como um servo, e o pai devolve a dignidade dele como um filho, porque para o pai, aquele nunca deixou de ser o seu filho, e ele todos os dias estava esperando que o filho fosse voltar.
O filho mais velho, vendo o que estava acontecendo, ao invés de se alegrar junto com o pai, ele fica bravo, porque o irmão que desperdiçou dos bens tinha voltado. Veja o coração desse filho mais velho, que estava o tempo inteiro do lado do pai, mas nunca foi impactado pelo caráter do pai. O pai era perdoador, o pai era cheio de misericórdia, o pai era restaurador, e o filho mais velho era como? O caráter dele é demonstrado, ele é egoísta, ele é insensível, e todo tipo de coisa ruim que pode ter num coração tinha no filho mais velho, porque ele convivendo com o pai em sofrimento o tempo todo, ele sequer se dava conta desse sofrimento, e quando o filho volta, ao invés dele celebrar junto com o pai, falar: pai, que bom, mesmo que ele dissesse isso, o seu filho voltou, agora o senhor não está mais preocupado, fique em paz agora, pai, o meu irmão está bem. Não, ele vai e critica o pai, ainda joga na cara, fala: esse teu filho, ele nem considera aquele outro como seu irmão. O que Jesus está dizendo no meio disso tudo é o seguinte: olha, vocês religiosos, vocês fariseus, que estão me criticando porque eu estou indo atrás dos fariseus, porque eu estou indo, aliás, atrás dos publicanos, dos pecadores, vocês são como esse irmão mais velho, que não estão percebendo que eu estou correndo atrás daquela ovelha perdida, eu estou indo atrás da moeda que se perdeu, eu estou indo atrás do filho que foi embora. Vocês não estão percebendo, e eu estou trazendo no meu colo, no meu ombro, com alegria. E do mesmo jeito que na casa daquele que trouxe a ovelha houve festa, na casa da mulher que achou a moeda houve festa, na casa daquele pai houve festa, no céu há festa por causa de um pecador que se arrepende. Eu estou atrás dos pecadores, e vocês estão atrás, ou vocês só estão percebendo questões materiais, só detalhes que só importam a vocês. Como aquele irmão mais velho só se preocupou com o que o mais novo tinha gastado do pai, vocês não estão preocupados que ali tem uma alma humana, ali tem um ser vivo que Deus ama, ali tem alguém que é de Deus, que estava perdido, mas eu vim para resgatá-lo, e vocês não se importam. Mas todo religioso é assim, religioso não se importa com o ser humano, religioso se importa com coisas, e fazem isso em nome de Deus. E Jesus não era um religioso, então ele vem e quebra esse paradigma, é criticado, é julgado, mas faz sempre isso amando as pessoas. Ele se importa com pessoas. Eu sei que esse é o assunto central desse texto, mas cada uma dessas parábolas traz uma riqueza específica, que pode ser aplicada em outras circunstâncias. E eu quero me deter em uma dessas três parábolas. A primeira, aliás, a segunda, que é da mulher com as 10 moedas, e eu quero, através dessa parábola, ajudar os irmãos para que vocês também estejam em busca de algo que está perdido dentro da casa de vocês. Hoje eu quero falar sobre um novo tempo na sua família, um novo tempo na tua casa. Essa mulher se alegrou porque encontrou algo que estava perdido dentro de casa, e eu sei que alguns de vocês têm coisas perdidas também dentro de casa, e coisas essas que não são moedas, porque, como eu já disse, o que importa não são coisas materiais, o que importam são pessoas. Quantos de vocês aqui são esposas que estão sem os seus maridos? Ou mães sem os seus filhos? Ou filhos sem os seus pais? Estão perdidos esses. E pessoas que você ama, que para você tem valor, e você está quebrado, está machucado. Você tem até outras razões para se alegrar, mas chora, porque isso tem valor para você. Eu sei que alguém podia olhar para aquela mulher e falar: você tem 10 moedas, você está preocupado porque você perdeu uma. Se alegra porque você já tem 9, mas é porque todas as 10 eram importantes. E eu acho que todos nós aqui temos, que a nossa família, todos eles são importantes. Nenhum dos nossos deve se perder. E eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, que se você se colocar diante de Deus com a postura que você deve estar, porque já começo fazendo uma crítica, muitos de vocês que passam por situações, e eu já tenho aconselhado alguns de vocês há algum tempo, não estão vendo transformações dentro de casa, porque a postura de vocês é incorreta, vocês dão mau testemunho dentro de casa. Mas se vocês se colocarem diante de Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus, dentro da casa de vocês, cumprindo com aquilo que é o papel de cada um de vocês dentro de casa,
Assim como aconteceu com o povo de Israel saindo do Egito, vai ser com você e com a sua família. Não vai ficar nenhuma unha para trás. Todos os teus serão alcançados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pastor, não é muito forçado isso que você está falando? Não, isso é uma realidade de uma promessa do Senhor. E que alguns, já crendo nisso, sempre se apossaram e viveram isso. Uma afirmação clássica da Bíblia que nós sabemos é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que foi que Josué precisou decidir para a vida dele para que ele afirmasse isso? Ele precisou decidir ser diferente do resto do povo, se fosse preciso, mas que ele obedeceria a palavra do Senhor cabalmente. E ele sabia que fazendo isso, ele e a casa dele serviriam ao Senhor, seriam completamente dele. O apóstolo Paulo, quando estava pregando para aquele carcereiro, a promessa que o apóstolo Paulo faz para ele é uma promessa que cabe para o coração de cada um de vocês aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Acontece que as pessoas acham que crer no Senhor Jesus, conforme Paulo diz, é simplesmente uma credulidade, é um acreditar. Acontece, irmãos, que fé, segundo a palavra de Deus, não é um ato apenas de acreditar. Fé é uma crença que move a pessoa a uma ação. Fé não é uma coisa que paira no seu coração e você fica na sua casa: eu acredito, eu acredito. Que você fica fazendo afirmações, que você fica determinando coisas. Não adianta você ficar afirmando coisas positivas, porque pela muita afirmação as coisas não acontecem. Desculpa eu contrariar algum de vocês que goste do livro O Segredo, mas pensamentos positivos não atraem coisas positivas. Atitudes positivas atraem coisas positivas. Se você quer que as coisas mudem na sua vida, você precisa ter novas atitudes, nova postura. Quer que a sua família seja transformada, você precisa se colocar diante de Deus, conforme a palavra de Deus diz que você deve fazer. E eu quero, através desse texto aqui, fazer primeiramente essa comparação, de que a dracma é esse valor que se perde muitas vezes dentro de casa. Pessoas, valores. Para essa mulher, aquela dracma perdida, aquela moedinha, é o valor equivalente a um dia de trabalho deles. Pode ser pouco um dia de trabalho, para alguns de vocês. Mas tem pessoas que falam: se faltar um dia de trabalho no meu salário, eu já não dá. Um dia. E se faltar um da sua família, também você não pode ter sossego. Me entristece muito. Eu estou me batendo aqui porque tem uma mosca que está... Dá para ver daí essa mosca? Vocês estão vendo eu lutando com ela? César, eu vou fazer o que eu fiz da outra vez com a outra mosca, eu vou furar o olho dessa. Um dia eu estava com os adolescentes, numa roda, a gente estava lá no outro salão, a gente estava conversando, a mosca começou a vir, e eu brinquei, é óbvio que eu brinquei. Falei assim: eu vou furar o olho dessa mosca. E a mosca veio, eu fiz assim, acertei a mosca com a ponta do dedo. Eu parecia o Highlander fazendo isso, né? Mas foi sem querer. Eu falei que ia fazer, mas não achava que ia ser, né? Ela foi para aí? Fica aí. Fica aí, ali tem mais área para você sobrevoar. Quando nós perdemos as pessoas e elas continuam dentro de casa, mas elas estão perdidas. Quando nós perdemos valores da nossa família, eles continuam, está tudo ali, mas as coisas estão perdidas. A tristeza é tão terrível, irmãos. É tão terrível. É pior do que quando alguém faz a mala e vai embora. É pior. Tá aqui. Essa música vai ser uma animação hoje aqui. Essa música não vai atrapalhar a gente. Mas é importante você notar que, em primeiro lugar, essa mulher, ela não se conformou com essa perda. Ela voltou aqui, essa música. Eu vou andar a música, você vai me deixar... não tem problema, vai sair da câmera, não tem problema. Eu vou vindo, vamos ver se ela me acompanha. Vou falar para vocês um pouco, depois eu falo ali. Aquela mulher, ela não se acomodou com a perda. Um grande problema das pessoas é que quando elas passam por algumas situações, elas vão ficando nessa situação por um tempo e elas se acomodam. Então é a esposa que se acomoda com a violência do marido, é a mãe que se acomoda com a falta de respeito do filho, é o filho que se acomoda com a frieza dos pais. Nós nos acomodamos com as situações que nos acontecem de ruim, e isso é muito terrível. A pior coisa que pode te acontecer não é a coisa ruim acontecer, é o comodismo na coisa ruim que te acontece. Quantos de nós nos acomodamos? Eu tenho visto alguns de vocês, irmãos, passando por situações terríveis dentro de casa.
E eu vou fazer só uma pergunta: quanto você tem se dedicado diante de Deus em oração por esse familiar seu? Alguns de vocês dizem assim: eu não tenho nem força mais para orar. O que você está dizendo é: isso deixou de ser importante, porque você continua tendo força para levantar e trabalhar, você continua tendo força para levantar e fazer outras coisas que geram dinheiro, que te produzem bens ou faz você não perder o que você tem, porque essas coisas são importantes. Nós priorizamos na vida aquilo que é importante para a gente. Se você deixa de fazer uma coisa, você está dizendo que essa coisa não é importante. E quantos de nós nos acomodamos com as situações de perca dentro de casa? Uma das situações mais corriqueiras, infelizmente, que acontecem, são esposas que sofrem por causa dos seus maridos. Tem muitas coisas que precisam ser pensadas, discutidas do porquê que essas coisas aconteceram, mas a gente não está aqui para discutir a causa das coisas, estamos aqui para falar sobre solução das coisas. E, infelizmente, muitas simplesmente pensaram ou pensam: não tem mais jeito, deixa quieto, vamos viver a vida, seja o que Deus quiser, vamos levando a situação. Não, a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai mais ficar levando as coisas, você vai ter uma postura de quem quer resolver o problema da sua vida. Você não vai permitir que a sua vida fique simplesmente na tristeza porque você já se acomodou. Então, eu não gosto muito desse exercício, mas vou pedir para que vocês façam junto comigo. Repitam comigo: eu não vou ficar acomodado na tristeza. Vou fazer o que for preciso para sair dessa situação. Tá, você já repetiu comigo, agora eu espero que você faça isso. Repetir comigo não vai mudar a sua situação. Tem uma postura nova que vai mudar a sua situação. As pessoas, eu digo que elas se acomodam, elas se conformam a essas situações, porque elas começam a fazer alguma coisa para mudar e logo elas desistem. Mas é logo, e eu quero dizer uma coisa: resolver problema dá trabalho. Quando você constrói uma família do jeito certo, é tudo menos difícil. Mas quando as coisas não vêm lá do início da forma que tinha que ser, consertar no meio do caminho é muito mais complicado. Se algum de vocês já fez reforma em casa, sabe como é que é, sabe como é difícil, sabe como é complicado fazer reforma, dá mais trabalho, dá mais custo, desgasta, dá vontade de parar. Quando você pensa, você faz um orçamento, fala: eu vou gastar X, quando você vê, você gastou Y e Z, não é o que você planejava. Vocês estão com a reforma lá agora, vocês pensaram uma coisa: vai demorar tanto tempo, eu já tenho isso daqui de dinheiro, rapidinho está feito. Está lá o negócio acontecendo, está aquela camarreta batendo no chão lá. Agora foi para a parede. Mas porque está inconformado, eu quero ver isso mudar logo. Eu não quero ver isso. As coisas começam a ficar em marcha lenta, as pessoas vão deixando acontecer. Essa mulher não ficou presa na comodidade, ela tomou uma atitude. Não ficou arrumando desculpa do porquê aquilo está daquele jeito e porque ela não estava fazendo nada. Ela tomou atitude. Quem não quer fazer as coisas mudarem, arruma desculpa. Quem quer fazer as coisas acontecerem, toma atitude. Pastor, isso daqui que você está falando é duro. Mas eu estou dando agora um remédio para curar essa doença, dessa malemolência espiritual, dessa preguiça espiritual de fazer as coisas acontecerem. Não fique nesse comodismo. É aquela velha historinha do sapo. Você pega um sapo, é lógico que eu acho que ninguém vai fazer isso aqui. Você pega uma panela bem grande, enche ela de água fria. Aí você pega um sapo e coloca dentro daquela panela. Pega essa panela, leva no fogo, acende o fogão ali, por exemplo, e deixa o sapo lá dentro. Ele vai ficar confortável até cozinhar. Ele vai morrer ali dentro. Por que ele não vai pular? Porque ele acostuma com aquela situação. Ele acostuma com a água gelada, ele vai acostumando com a água esquentando até que ele nem percebe e morre. Se você coloca ele na água quente de uma vez, ele pula. Mas se ele vai acostumando, e quantos de vocês não foram colocados na situação que estão, na água quente de vez? Quando entrou a água estava boa. A água foi esquentando com o passar do tempo, só que hoje está fervendo e você não está fazendo nada. Sua família está se perdendo e você não está fazendo nada.
O que você tem feito para transformar a sua família? E digo mais, não fique esperando que outras pessoas façam no seu lugar. A família é sua, a responsabilidade é sua. Peça ajuda, grude em outras pessoas, mas não espere que os outros façam por você. Entenda que cada um é responsável pela sua família. E ela tomou atitudes práticas para que as coisas acontecessem. Nós temos que ser práticos, irmãos. Não adianta querer ser muito complexo quando a situação é crise. Quem é que estava falando? Professor de hebraico, de caçar o bicho, falou que vem a onça, né? O professor de hebraico, falando sobre caçar, eu não vou falar o nome dele, né? Porque vai que alguém do Ibama vê o vídeo aí. Caçando desses animais que o pessoal caçava antigamente nos interiores, para comer e tal. E aí falou, e quando vem a onça, o que faz? Eu falei, corre, né? Óbvio, corre. Ele falou, não, tem que matar a onça. No meu caso, olha que absurdo, olha que bobeira, isso é reflexo de quando eu ainda era magro. Isso daqui que está acontecendo agora, dando essa resposta, é como o reflexo do rabo do lagartixa, já não está mais no corpo, mas está pulando ainda. Olha o meu reflexo de quando eu era magro. Ele falou, o que faz? Eu falei, corre. Bem, na boa, corre, eu não corro mais rápido que ela, sobe na árvore, não subo mais, não subo mais numa árvore, não tem o que fazer, tem que... Age rápido, não fica esperando, não fica tentando contornar a situação. Mas a proteção, mas ali tem que tomar uma atitude drástica e prática. Na vida da família da gente, nós precisamos tomar atitudes práticas e algumas vezes drásticas. Eu já contei para vocês uma oração que eu fiz lá atrás, quando ninguém da minha família era crente ainda, mas eu vou contar de novo. Alguns de vocês vai tentar fazer isso que eu vou falar, mas segura a bronca. Ela está aqui a mosca. Segura a bronca se você fizer. Eu comentando com um professor no seminário na época, da minha família, que minha mãe tinha um terreiro de candomblé em casa, que estava complicado e não sei o quê, eu já tinha até saído de casa, ou melhor, ela tinha me tirado e tal, e aí eu falei, eu não sei mais o que fazer, eu oro para Deus abençoar minha mãe, eu não sei o que fazer mais. Aí ele falou assim, ora para Deus quebrar as pernas dela. Como assim? Fala, Deus, faz o que tiver que fazer, mas salva a minha mãe. Não entendi, você quer que eu peça o mal para minha mãe? Não, você vai pedir o bem. É que isso vai exigir certas coisas acontecerem na vida dela. Porque como que você está orando? Falei, abençoa minha mãe, abençoa minha mãe. Abençoa. E eu orei, Deus, quebra as pernas da minha mãe. O Rafa lembra do que aconteceu. E um dia minha mãe pode contar, se vocês quiserem, quanta coisa aconteceu na vida dela naquele período. E eu vou falar que minha mãe caiu no fundo do poço. Mas lá do fundo do poço, para quem que ela gritou socorro? Para Deus. E foi naquela época e naquela situação que minha mãe foi salva, no meio da pior calamidade da vida dela. Pastor, não é meio drástico isso? Olha, irmãos, eu sei que eu posso ser muito criticado por isso que eu estou falando, mas eu prefiro ver a minha família salva, ver as pessoas da minha casa alcançando a salvação, do que ver tudo aparentemente certinho dentro da minha casa. Se você tiver que tirar as coisas do lugar na tua casa para que tudo mude, tira. Porque aquela mulher, para achar aquela moeda, ela mexeu na casa inteira. A Bíblia fala que ela varreu a casa atrás daquela moeda. E vocês, irmãs, principalmente, como é que faz para varrer a casa? Tem 2 métodos. O método que o marido faz quando a esposa fala com ele, né? Ou quando ele dá aqueles 5 minutos de vou ajudar a minha esposa, que é uma mentalidade errada, vou ajudar a minha esposa, como se fosse obrigação dela, obrigação de todos da casa, né? Mas aí tem os 2 métodos, o do marido e o da esposa. Qual o método do marido? Pega a vassoura e passa em todo lugar onde os olhos alcançam. Não é assim? E tem o método da esposa, que é como? Já arranca tudo, põe cadeira para fora, vira, tira todo mundo da cama e varre tudo, daqui a pouco está com um balde, o pano e passa e não sei o que, e vai achando coisa que estava perdida há tanto tempo.
Só que nós temos que fazer isso dentro da nossa casa, na nossa família. Nós temos que encarar certas situações que nós não estamos tão dispostos a enfrentar. Porque algumas coisas vão ter que ser colocadas na mesa, algumas conversas vão ter que ser tidas, algumas coisas vão ter que ser resolvidas. E muitas das famílias que estão desestruturadas porque os problemas não estão resolvidos. As coisas não são conversadas. Tem problema e deixa para lá. Os dois brigam, vira a cara um para o outro e simplesmente não resolvem. No dia seguinte ou alguns dias depois, volta a se falar como se nada tivesse acontecido e não resolve problema nenhum. Muitas famílias estão desestruturadas porque não resolvem problemas. Fica deixando. É assim, ó. Deixa para lá, porque se eu falar vai gerar mais problema. Deixa eu te falar, o seu problema nunca acabou. Ele só foi camuflado com alguns minutinhos de paz. Mas eu vou te dizer uma grande verdade: esse problema vai se acumular com outro, se você não resolver. Problema acumula, crente. Problema é igual conta. Paga não para ver desse mês. Fala assim, desse mês eu vou deixar para o mês que vem. Quando você vê, parece que era para ter só 2, aparece 5, você fala, de onde que vieram essas outras contas? E eu digo, essas 2 deram cria, funciona assim conta e funciona assim problema. Você não resolve, você acumula. Então você precisa vasculhar a sua casa, enfrentar esse desconforto de mexer em coisas que estão não resolvidas. Pastor, mas você não acha que isso pode gerar mais problema? Acho. E é por isso que antes de você fazer isso, você vai começar a orar. Porque eu também te digo uma coisa: você arrisca gerar mais problema, mas é a única forma dos problemas realmente serem resolvidos. E se você quer que os problemas sejam resolvidos, comece a primeiro buscar Deus em oração. E depois você senta com as pessoas da sua casa e resolva. Senta, conversa, abre o jogo, expõe as questões. Quantos casamentos estão aí a ponto de acabar e as pessoas não conversam? Não conversam. E aí decidem, já conversamos tantas vezes, é melhor não falar mais porque não adianta. Nunca adiantou? Vocês precisam trabalhar para que as coisas sejam resolvidas. Não leve a sua vida como no estilo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E vai simplesmente deixando com que as coisas aconteçam. A vida não é para acontecer, a vida é para a gente fazer. Sabia que Deus te deu a sua vida para você fazê-la? Não é para você deixar acontecer, porque se deixar acontecer, acontece o pior. Se você quer uma vida melhor, você precisa fazer a sua vida. E faça a sua vida na direção de Deus. Alguns de vocês não estão passando por isso que eu estou falando, graças a Deus, não estão com problemas familiares, não estão passando por coisas. Então guarda no coração essas palavras, porque se um dia chegar uma dificuldade na tua casa, você sabe o que fazer. Só que muitos de vocês que estão aqui estão passando por situações assim: casamento desestruturado, relacionamento com filhos, com irmãos, parente, a casa está um caos. Só que você volta para sua casa e não resolve problema nenhum, nunca. Nunca. Vai lidando com a coisa como se não tivesse acontecendo nada. Eu sei que em algumas casas há um grande problema, porque uma das pessoas envolvidas é pessoa sem educação, pessoa grossa, e você começa a falar, vira uma desgraça. Mas você sabia que você serve um Deus que muda inclusive o coração das pessoas? Você sabia que se você orar, Deus pode inclinar o coração dessa pessoa dura e fazer com que o coração dela esteja aberto para uma conversa, para que as coisas sejam mudadas? Ou você crê nisso ou abandona, sério. Creia, em nome de Jesus. Deus muda inclusive corações. Pastor, mas e o livre-arbítrio dela? Não sei, deixa para Deus pensar nisso. Pensa você assim, Deus, minha família não pode ficar do jeito que está. Minha casa não pode continuar do jeito que está. As coisas precisam mudar. Então começa a mexer na minha casa. Vai mexendo no coração das pessoas que estão envolvidas nessas situações. Me dá sabedoria para lidar com essas situações. Vocês vão ter que lidar com muitas feridas. E aqui nós temos alguns problemas. E aí eu quero me dispor como pastor de vocês. Se você precisar, me procura. Fala, pastor, eu vou entrar nessa. Me ajuda. O que eu faço? Eu quero aconselhar vocês do que a palavra de Deus fala especificamente, porque tudo que eu falo aqui é genérico, vocês sabem. E cada situação é uma situação. Eu quero aconselhar vocês do que vocês
podem ou devem fazer. E nós vamos nos colocar em oração para que vocês ajam. Mas você não pode lidar com a situação como você lidou até agora, ou como qualquer pessoa que não teme a Deus lida. Pessoas que não temem a Deus lidam com problemas familiares assim: acaba. Como que você lida com um casamento em crise no mundo? Acaba o casamento. Simples. O casamento está com problema, acaba o casamento, acaba o problema. Mas não é assim que funciona. Deus tem resposta, transformação e mudança para tudo. Deus tem um novo tempo em cada uma das áreas da sua vida. O seu casamento hoje pode estar destruído, acabado. Deus pode renovar o seu casamento, eu creio nisso. Eu sei que alguns de vocês perderam a esperança. Eu estou falando isso, está ouvindo, está falando assim: pastor, é que você não sabe do que eu estou passando. Pode até ser que eu não sei exatamente o que você está passando, mas eu sei do Deus que eu estou falando para vocês. E eu sei que Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação, se você quiser, e se colocar na postura que você tem que ter. O que não pode é você se acomodar numa situação. Você tem que entender que você tem uma postura a tomar. Você consegue entender o valor dessa pessoa que está se perdendo na sua casa? Então, me permita falar algo aqui. Isso principalmente relacionado a casamento. Quando o casamento começa a entrar em crise, a pessoa, o outro cônjuge, então vamos supor, um dos dois está aqui, ou os dois estão aqui, e o casamento está em crise, e você olha para o outro, uma das coisas que geralmente acontece é que o outro deixa de ter o valor que tinha inicialmente para você. Você passa a não se importar mais tanto com a pessoa com a qual você se casou. E aí você se firma e se apega a outra coisa que você não devia fazer, de jeito nenhum. Você fala assim: bem, minha vida agora é só dos meus filhos. Talvez eu frustre algum dos pais e mães que estão aqui, mas eu quero te dizer que você que casou, embora você deva amar mesmo seu filho e sua filha, ame mesmo seus filhos, mas a sua aliança não foi feita com seus filhos, a sua aliança foi feita com seu cônjuge. Você fez um juramento diante de Deus quando você se casou com essa pessoa. Então entenda que essa pessoa, embora agora, por causa da quantidade de problemas, vai perdendo valor aos seus olhos, ela não deixou de ser quem era, e a aliança que você assumiu com essa pessoa não caiu por terra. Então, levanta a sua cabeça, começa a buscar Deus para que Deus mude a situação dentro da sua casa, e não deixe vir na sua cabeça pensamento de divórcio. Nós estamos enfrentando muitas situações dessas em todo lugar, irmãos. Dentro da igreja não é diferente. Eu sei pessoalmente de muitos casos de vocês que estão passando situações terríveis no casamento. E quantos de vocês e quantas de vocês vão pensando: é melhor separar, cada um vai para o seu canto, vive sua vida. Eu vou me dedicar aos meus filhos. Olha, sabe por que eu falei que o seu foco deve ser no seu casamento? O seu esforço. Não estou dizendo que você não tem que amar os seus filhos, mas o seu esforço tem que ser no seu casamento, porque um dia os seus filhos vão crescer e eles vão casar e eles vão encontrar alguém que eles têm que fazer a mesma coisa. Mudar o foco deles para essa pessoa com a qual eles estão assumindo uma aliança. E nós estamos numa época onde é comum pessoas de mais de 40, 50 anos se divorciando. Por quê? Porque quando os filhos crescem, se casam, vão embora, os pais perdem a razão de estar juntos, porque ele já não tem mais um marido e uma mulher, tem os dois pais de um casal, de filhos. Então eu quero encorajar vocês, casados, que estão passando por crise. Está doendo, está difícil, pede socorro, mas não se acomode em nome de Jesus. Não lide com a situação como se nada tivesse acontecendo. Busque a Deus. Aí alguns de vocês vão falar: mas só eu busco a Deus em casa. Sou só eu. Então continua, não desista, busca a Deus, a promessa de Deus para você. Por favor, creia no que Deus prometeu. Não fui eu quem prometi. Irmãos, às vezes eu prometo as coisas e eu falho. Mas Deus não falha nas promessas dEle, e Ele tem promessas para cada um de vocês. Deus tem promessa para o casamento, Deus tem promessa para os pais. Então agarra na promessa de Deus e fala assim: eu não vou desistir, porque Deus disse que vai fazer, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou, Ele vai realizar, eu creio, vou ficar agarrado nessa promessa, e não vou deixar que as circunstâncias destruam aquilo que Deus vai fazer.
Pastor, o que você está falando não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu vim aqui hoje desesperado, porque eu fiquei pensando 1 milhão de texto bíblico que pudesse me ajudar a falar o que eu preciso falar. E a questão não é aqui o que eu tenho para falar, a questão é o que você vai fazer. A questão é a sua postura diante da realidade da sua família, diante do seu casamento, diante de uma família quebrada e desestruturada, que muitos de vocês aqui têm, e que hoje se encontram acomodados e não estão fazendo nada para que isso seja transformado. Mas então eu quero convidar cada um de vocês aqui hoje, para a gente se colocar diante de Deus numa postura de compromisso com Deus, até que vejamos tudo na nossa casa transformado. Você pode ter chegado aqui decidida, com o coração apertado, pensando e fazendo planos de como será depois do seu divórcio. Com planos de, não vou mais ligar para essa pessoa, deixa fazer o que quiser. Mas você vai sair daqui em nome de Jesus com outra resolução no seu coração. Você vai sair daqui hoje com o seu coração cheio de esperança e agarrado nas promessas de Deus, dizendo para você mesmo: não vou desistir até que Deus abençoe conforme a promessa dele sobre minha vida, sobre a minha casa. E depois eu vou chamar outras pessoas e vou me alegrar junto com essas pessoas pela transformação da minha casa. Alguns e algumas de vocês estão passando há meses por dificuldades. Alguns e algumas há anos. Alguns jovens nunca viram outra situação, porque estão crescendo numa casa desestruturada. Mas Deus pode e quer mudar essas situações em nome de Jesus Cristo. Se aqui eu dissesse para você aqui, eu profetizo em nome de Jesus que a sua casa vai mudar, você fecharia os seus olhos e diria amém. Mas eu não preciso fazer isso porque Deus já disse. Então que você creia, eu não preciso forçar uma profecia para você de algo que Deus já prometeu. Não precisa haver profecia onde já há promessa. Já existe algo que Deus disse que haveria de acontecer. Você, esposa, que está aqui sozinha, porque o seu marido não serve a Deus, sirva a Deus com integridade, fica firme na presença de Deus, e Deus vai transformar o coração do seu marido. Isso é promessa de Deus, está na carta de Pedro isso. Está na carta de Pedro. E aí a irmã pode falar assim, que eu sei que é um peso muito complicado. Pastor, mas isso é difícil de levar. E aí eu quero te desafiar, você correr para os pés de Jesus em primeiro lugar e falar: Senhor, me ajuda a levar, porque o meu fardo é pesado. E aí Jesus vai pegar o fardo dele que é leve, vai colocar sobre você, e vai pegar o seu que é pesado, e vai tomar sobre si. Irmã, em nome de Jesus, isso é uma dor muito grande no meu coração, saber que algumas das nossas irmãs carregam esse peso, de ter o seu marido não servindo ao Senhor. Em contrapartida, nós temos outras irmãs que estão aqui, o marido não deixou de vir na igreja, mas só ela sabe quem o marido é dentro de casa. Não desista em nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua família. Confie na palavra de Deus, confie nas promessas de Deus. Agarre-se nisso com toda a sua força e tenha postura. E aí o que nós vemos é o contrário. Algumas das irmãs, ao invés de se colocarem firmemente diante de Deus, fraquejando e mostrando para o marido que tudo aquilo que ela dizia que era verdade é mentira, porque ela mesma não vive. Ela fala que uma coisa é verdade e vive como se aquilo fosse mentira. Um dia, eu agora não consigo me recordar quem foi que disse isso para dar o devido crédito. Não me lembro mesmo. Conta uma história que um pregador da palavra foi falar com um ator de teatro, porque ele pregava e as pessoas não acreditavam, as pessoas não davam ouvidos para ele, mas o ator, conforme ele se expressava, as pessoas choravam, as pessoas se quebrantavam, as pessoas ficavam e se abarrotavam para ver aquele ator. E aí esse pregador foi falar com um ator: por que é que esse povo para te ouvir e não para me ouvir? Você consegue entender isso? Aí a resposta do ator foi assim: porque você fala de coisas que você acredita e que são verdadeiras, como se você não acreditasse. Mas eu falo de coisas que são mentirosas, como se eu acreditasse.
eu faço com verdade o que eu faço. Por mais que não seja verdade, aí todo mundo acredita no que eu estou fazendo. E aí você dentro da tua casa fala de Jesus, Jesus transforma, e na primeira oportunidade de você mostrar que é tudo verdade o que você está falando, você faz tudo errado, tudo o contrário. Como que o outro vai acreditar? Por que acreditam nos pregadores mentirosos? Porque eles fazem como se fosse verdade. E por que na tua casa ninguém acredita no que você fala? Porque você não vive o que você fala. Você fala, mas a sua vida demonstra exatamente o contrário do que você fala. Pois é. Pastor, logo hoje fizemos homenagem para você. Era para você vir com uma coisinha boa. Eu vim aqui para que a sua vida seja mudada. E se precisar, eu vou em casa agora e vou pegar o meu chinelo branco para vocês. Aquele chinelo que quem já é da igreja sabe que eu só uso em momentos especiais com as minhas filhas. Porque alguns de vocês precisam tomar chinelada para acordar para a realidade. Se acomodaram. Não. Nós hoje vamos nos levantar primeiro em oração diante de Deus. E vamos assumir um compromisso diante de Deus. Que nós não vamos permitir que a situação da nossa casa fique como estava. Se a tua casa está destruída, ela não estará mais, para a glória de Deus, mas você precisa tomar uma postura, e depois você, quando for fazer o churrasco de comemoração, como a mulher fez, me chama, porque eu vou chorar junto de você, mas eu quero me alegrar junto depois, amém? Eu ouvi vários améns aqui, eu tenho churrasco até o fim do ano. Vamos ficar de pé, a gente vai fazer uma oração?